Bom dia, Célia. Tudo bom? Bom dia, Lucianira. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. E vamos ouvindo música do Tim e da Vanessa, né? Até se você está chegando bom o som aí para vocês. Essa música então vai servir como a nossa oração de hoje. Acompanhemos.
Muito bem, meus amigos. Então, com essa linda música do Tim e Vanessa, né? Nós damos início à nossa atividade de hoje, do Amanhecer com Cristo. E o tema será o capítulo 50 do livro Pão Nosso, com a mensagem de título Preserva a Ti Próprio. Como sempre, né? Bom, antes, né? Bom dia, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Eu sempre esqueço de me apresentar, né? Meu nome é Cláudio, eu sou trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra, da Sétima URI. Então, com muita alegria que a gente está aqui hoje para colocar um pouco dos ensinamentos do Cristo através do Verbo divino, né? Podemos até dizer do nosso querido irmão Emmanuel. Muito bem. Emmanuel sempre começa o tema com alguma mensagem do Evangelho. E ele coloca para nós: vai e não peques mais. É uma mensagem de Jesus que está em João capítulo 8. Todo mundo conhece essa mensagem, que é referente a quando Jesus foi tentado pelos senhores da lei, no caso da mulher adúltera. Então estava Jesus lá pregando no Monte das Oliveiras, e eis que eles trouxeram uma mulher adúltera, que fora pega no ato, como eles falaram, e daí chegaram para Jesus e falaram para ele: olha, a nossa lei fala, né, que seria a lei de Moisés, que ela deve ser apedrejada até a morte. O que tu dizes sobre isso? Jesus estava sentado, ele pegou, se abaixou e ficou desenhando na areia, né? Aí vem a famosa questão que ele desenhou um peixe e coisa e tal. E então eles insistiram com ele, né, para que ele desse uma resposta. Porque no fundo, o que eles queriam? Eles queriam o que Jesus falasse alguma coisa que eles pudessem usar contra ele. Então, o Jesus então responde para eles assim: quem aqui que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Logicamente, eu estou falando de uma maneira assim mais espontânea, né? Porque todo mundo conhece essa história. Então, e o que aconteceu? No momento em que Jesus fala isso, as pessoas que estavam lá, os homens que estavam lá querendo apedrejar a mulher, começaram a largar suas pedras e sair um a um. Primeiramente, os mais velhos, o texto bíblico fala, né? Dependendo, logicamente, da versão. E aí Jesus fala para a mulher, né? Mulher, onde está aqueles que te condenavam? Daí ela olha em volta: foram embora, Senhor. Então ninguém te condenou? Não, Senhor. Daí ele falou: então eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Eu acho que é uma questão muito atual nossa, né? A questão da nossa compreensão, da nossa tolerância para com os outros, assim como a gente pretende que queiram que seja com a gente, que façam para nós, que a gente faça aos outros aquilo que a gente deseja que façam para nós. Mas vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre isso, né? Vamos ouvir primeiro nosso amigo, nosso irmão Emmanuel, para a gente poder entender melhor. Ele fala assim: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuís forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil.
A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeita na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo magnético. Então Emmanuel nos fala aqui, né, sobre a questão da gente conseguir aproveitar as oportunidades que surgem na nossa vida. Quantas vezes a gente recebe a ajuda da espiritualidade em diversas situações? E assim é que nem esses exemplos, né, que ele colocou, em que a gente simplesmente a gente não valoriza. A gente acaba desvalorizando tudo aquilo que a gente, ou não valorizando, talvez seja mais correto de falar, a gente acaba não valorizando da maneira correta a ajuda de um amigo, né? Eu até marquei no texto aqui essa parte que ele põe ali sobre que os amigos que a gente não cuidar acabam sumindo. E é uma realidade. Às vezes a gente quer amigos, quer ter amigos, mas a gente não valoriza. A gente simplesmente quer ter amizades que concordem plenamente com tudo, toda a maneira que nós pensamos sobre as situações. E, e nós sabemos que na realidade o, nós sabemos que o amigo verdadeiro ele, ele é aquele que nos diz o que realmente está se passando, independente daquilo que nós pensemos. Por quê? Porque simplesmente nem sempre nós estamos certos. Nem sempre a gente está no equilíbrio adequado perante a vida. Então nós acabamos, nesse momento, é os que mais nós precisamos dos amigos. Então, como que nós vamos manter esse amigo? É o nosso pensamento. Se ele não está concordando comigo, se nós olhar, isso é muito comum. Simplesmente nós nos afastamos daquelas pessoas que nos trazem a verdade, que nos mostram que nós realmente estamos errados naquele nosso posicionamento. Ou pelo menos ele tem a coragem de dizer para a gente repensar. Às vezes tem pessoas, né, que dizem, mas eu tenho um monte de amigo, olha o meu Facebook, né, olha meu Instagram, meu Twitter, veja quantos que eu tenho lá. Mas aquilo não são amigos. São conhecidos, às vezes pessoas que encontramos uma vez, e porque ali é uma questão de uma corrida para dizer quem que tem mais amigos no Facebook. Mas o Facebook e outros instrumentos sociais têm sua utilidade muito grande, muito boa. Mas amigos de verdade são aqueles que a gente tem na nossa vida presentes, seja online, seja fisicamente. São pessoas que estão presentes em nossa vida em todo tempo. São pessoas que estão na nossa vida nos momentos bons e nos momentos ruins. Os demais são conhecidos, no máximo. Os espíritos nos falam que amigos verdadeiros nós podemos contar nos dedos da mão. E é uma realidade. Olha, eu ousaria dizer que ainda sobrariam dedos. Então, nós temos que aproveitar tudo na nossa vida na medida certa, porque senão isso se perde. São oportunidades valiosas, né?
Eu falei dos amigos, mas isso se fala em todas as situações. No campo profissional, no campo social, tudo que nós recebemos, nós temos que valorizar e aproveitar. Não é valorizar no sentido de da gente simplesmente se tornar materialista, né, apegado a essas questões. Mas se isso passa pela nossa vida, por que nós não podemos aproveitar? Então esse é um grande desafio nosso, de aproveitarmos aquilo que a vida nos oferece, né? Tem vários amigos aí que eu já dei um curtir aí, dando bom dia, a Dai, né? Chegou a não dei ainda, o Raul, né? Prazer estar aqui, meus amigos. Então, o Emmanuel nos deixa muito claro, e eu acho que é importante que realmente a gente pense sobre isso. Eu estou lidando com o meu celular aqui, ele está meio nervoso, mas a gente se acerta. E continuando Emmanuel, ele nos fala assim: assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usa os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Veja o quão grave é isso que Emmanuel coloca para nós. Se não houver adesão da nossa vontade ao projeto regenerativo da nossa reencarnação, todas as medidas que foram pré-programadas, que foram agendadas, todas aquelas que veio em socorro a nós durante a nossa reencarnação, seja programada ou não, não vão dar resultado. Por quê? Porque depende de nós. É como a questão de uma pessoa dependente de qualquer droga, de qualquer vício que tenha, seja ele físico ou moral, para que nós consigamos realmente nos libertar desse vício. Qual que é o passo decisivo? O passo decisivo é nós querermos isso e nos empenharmos para que consigamos vencer esse vício. Então, uma pessoa, um toxicômano, um alcoólatra, um sexólatra, e vamos dizer assim, um egoísta, que todos nós somos, né, numa certa amplitude, se nós não nos dedicarmos, não quisermos realmente nos livrar disso, nós não vamos conseguir. Tanto que nesses grupos de ajudas, né, dos alcoólatras, dos toxicômanos, o primeiro passo para a pessoa realmente ser auxiliada é ela admitir a sua doença, admitir que é uma pessoa doente e que precisa de ajuda. Eu sei mais ou menos porque acompanhei um processo na minha família. Então, somente a partir do momento em que essa pessoa admitiu que tinha problemas com alcoolismo e que precisava de ajuda, ela então deixou realmente de ter o vício do alcoolismo. Deixou de ter uma maneira que a gente entende, porque a pessoa que tem o vício diz que é sempre o dia seguinte, que eles sempre são viciados, mas eles controlam. Esse meu ente querido hoje já faz seus
35, acho que 40 anos, talvez por aí mais ou menos, uns 35, em que ele não tem mais o vício da bebida. Mas por quê? Porque ele admitiu e ele se dedicou para que as coisas acontecessem, para que ele se libertasse. E assim somos nós em relação às questões do nosso dia a dia, da nossa vida. Nós temos que entender isso, nós temos que aceitar aquilo que nós somos, dos defeitos que temos. Eu falava até no Evangelho do Lar, nesse domingo, a questão da gente ter o preparo psicológico para admitir os nossos defeitos, né? Porque existe muitas pessoas, às vezes, que não estão preparadas psicologicamente para admitir as suas fraquezas morais. Tanto que quando ela detecta que ela tem uma fraqueza moral, ela acaba entrando em depressão. E não é essa a realidade. O conhece-te a ti mesmo é justamente para a gente compreender quem somos, para saber o que nós precisamos mudar na nossa vida. E a espiritualidade, ela está sempre ao nosso lado, procurando nos amparar. Quem quiser mais informações, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, entre outros assuntos, ele fala sobre a influência oculta dos espíritos, dos nossos anjos da guarda, espíritos protetores, né? E que esses estão sempre procurando nos amparar, né? Inclusive o nosso popular anjo da guarda, ele assumiu esse compromisso de nos auxiliar no nosso projeto reencarnatório. E eles estão lá corrigindo erros que nós cometemos, eles estão procurando resolver situações em que nós acabamos nos metendo e nos protegendo até, porque nós sabemos que não vamos passar por nada que não merecemos. Só que eles têm mais coisas para fazer. Eles não têm somente a vida dedicada a nos auxiliar nesse processo reencarnatório. Então, o que acontece? No momento em que nós não aproveitamos essa ajuda, que não ouvimos eles, vamos sentido entre aspas, né? Que não ouvimos eles, o que que acontece? Eles se afastam, eles não nos abandonam. Ao contrário do que muitos imaginam, eles nunca nos abandonam. Mas eles se afastam e permitem que as coisas aconteçam conforme as atitudes que nós tomamos, que nós assumamos as consequências dos nossos erros. Mas eles estão sempre ligados energeticamente, mentalmente conosco. Para o primeiro sinal de arrependimento nosso, eles retornam e continuam a nos amparar. Mas tudo isso depende do quê? Da nossa adesão espontânea. Por que eu saliento espontânea? Porque a adesão não pode ser forçada. Tudo que é forçado, a gente não assume aquilo com dedicação, como se fosse algo importante para nós. Nós só vamos ter uma religião, seguir uma religião principalmente, se for algo da nossa parte. Se alguém nos levar forçado e continuar forçando, eu não vou querer seguir aquela religião. Mas quando a gente vai espontaneamente, né, seja intuído pelos bons amigos, seja pelo sofrimento que nós temos, ou até pela aquela curiosidade, né, que se fala às vezes, mas que nada mais é do que uma procura que nós internamente estamos atrás, aí sim é o momento em que nós passamos a seguir aquela religião, passamos a executarmos determinado trabalho com dedicação e amor. Continuando, que o tempo já está correndo, né? Então Emmanuel nos fala assim:
repete, né? Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos situarão à invigilância. Então, quer dizer, Jesus, né? Jesus, quando a gente fala, a gente tem que lembrar de um contexto maior, né? Não é a figura, não é o homem Jesus, mas sim aquilo que Jesus expressa através dele, que é a bondade divina, que é o amor de Deus por nós, seus filhos, e por essas energias, né? Então essas curas, né? Nos vários sentidos de doenças materiais, das doenças morais, ela só vai acontecer através da nossa disposição mental de assimilar os ensinamentos que advêm das provas e ou das expiações que acontecem na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque até hoje nós estamos reencarnando e estamos passando por problemas na nossa vida. Por quê? Porque na realidade nós não aprendemos as lições no passado, seja nessa vida ou seja principalmente nas vidas anteriores. Nós não aprendemos, nós não assimilamos as lições. É como um colégio. A Terra não é uma escola para o espírito, só que aqui também existe a reprovação. Logicamente, não há a reprovação total, como no colégio. Você perdeu um ano, você volta para trás. É mais ou menos como na faculdade. Você reprova numa matéria, você pode continuar nas outras, mas aquela matéria você vai ter que fazer de novo. Assim é os nossos projetos reencarnatórios. Nossos projetos reencarnatórios, eles são montados em cima daquilo que nós não conseguimos atingir no passado. Então, pega-se aquilo que a gente não conseguiu na vida anterior resolver, se coloca no escopo, no rascunho do nosso novo projeto reencarnatório, somado a outras necessidades que talvez na vida passada a gente não teve que passar por aquilo, porque não era o momento. Então, tudo depende justamente da nossa assimilação desses ensinamentos que a vida, como se costuma dizer, nos traz para que nós possamos mudar a nossa maneira de ser, para que nós possamos realmente trabalhar dentro de nós o homem velho, transformando no homem novo, um homem novo que é baseado no amor do Cristo, no amor de Deus, nosso Pai. Amar o próximo, como amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. A lei divina, ela é baseada no amor. Portanto, é pelo amor que nós nos curamos de todas as doenças físicas, espirituais, né? Vamos sintetizar como morais que nós temos, porque as físicas a gente sabe que são consequências disso. O nosso grande objetivo é realmente passar de ano, para que a gente consiga, né? Veja que Jesus, nessa passagem da adúltera, ele não condenou ela, mas ele não aprovou a atitude. Ele não aprovou a atitude dela de ter sido adúltera. Pelo contrário, ele somente falou: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele podia simplesmente dizer: vai. Não. Ele falou: vai e não peques mais. Quer dizer, olha, eu não concordo com aquilo que você fez, mas
vai lá, eu tô te amparando, tô te perdoando, não vou te condenar por o que você fez, mas não recaia no erro. E essa é a grande dificuldade, né, que nós temos na nossa vida, porque a gente tem a dificuldade, nós estamos imbuídos de mudar, mas a hora que chega essa aprovação, a tentação, como se costuma dizer, é que realmente nós somos colocados à prova. E aí a gente vê realmente se nós estamos preparados ou não, né, para vencer essa situação. Porque a carne ela tem um apego muito forte. Nós nos programamos para vir aqui fazer coisas maravilhosas, enormes, só que de repente, simplesmente a gente chega aqui, se coaduna, né, com as questões materiais e esquece os trabalhos. Nós sabemos pela literatura espírita que não são poucos os espíritas que retornam ao plano espiritual e que têm amargas decepções por não terem realizado os projetos que se propuseram na Terra. Principalmente, não só os pessoais, mas os projetos de ajuda aos irmãos no trabalho dentro de uma religião, do desenvolvimento do Evangelho de Jesus no mundo. O arrependimento é muito grande. Então, que nós possamos, né, refletir sobre essa mensagem de Emmanuel, em que ele fala: preserva a ti próprio. Que nós possamos realmente nos preservar. Nos preservar do quê? Nos preservar do erro, nos preservar da falta de vontade. E que nós nos engajemos nesse projeto da propagação do Evangelho do Cristo no mundo e num momento tão drástico como nós passamos nesse momento de transformação, em que muitas pessoas, inclusive nós mesmos, precisamos da ajuda como nunca desse Evangelho redentor e consolador. Então agradeço a todos e vamos fazer uma prece então para encerramento, agradecendo uma vez mais a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo, irmão, que eles, no seu amor incomensurável, no seu amor tão radiante por nós, seus filhos, seu irmão, que possamos, Senhor, refletir sobre os ensinos que recebemos e colocarmos em nossas vidas a prática do bem, do amor ao próximo e a nós mesmos, para que possamos suplantar todas as dificuldades, todas as mudanças, vicissitudes que acontecem em nossa vida e possamos sermos a cada dia mais fraternos, resistindo aos impulsos do mal que mora dentro de nós, para que possamos fazer como tu nos falaste, mestre e amigo, que brilhe a vossa luz, que a nossa luz possa brilhar então, Senhor, baseado no seu evangelho de amor e de paz. Rogamos que fique conosco, Senhor, nesse final de semana, na semana vindoura, e que possamos sentir sempre essa presença dúlcida e amorosa em nossa vida, na vida de nossos familiares e amigos. E que abençoe, Senhor, ilumine o nosso mundo nesses momentos de provação e resgate. Muito obrigado, que assim seja com a graça de Deus. Então agradeço a presença de todos, né? E a Simone fala aqui, né? Sairmos da zona de conforto e ir à luta em caminho da caridade. É isso mesmo, Simone. Temos que deixar o comodismo do lado, né? Até porque a vida,
ela vem e empurra a nossa vaquinha no precipício, como diz aquela história, né? Um bom dia a todos, fiquem com Deus e esperamos estar juntos em breve.